Este vídeo tem por objetivo ensinar a dar os primeiros passos na construção de uma folha de cálculo, usando para isso o Microsoft Excel. Vamos utilizar uma pequena tabela com um orçamento familiar simplificado. Posteriormente, vamos construir alguns gráficos, tendo por base a tabela que fizemos. Este é um ambiente, digamos, de trabalho do Windows e vamos começar por ir buscar um Microsoft Excel. Quando ele não está no ambiente de trabalho ou quando não está logo no menu iniciar, nós podemos ir buscá-lo escrevendo Excel na pesquisa e imediatamente aparece a aplicação. Carregamos para abrir. De acordo com a versão que nós temos instalado no nosso computador, o Excel pode ter esta aparência ou uma aparência ligeiramente diferente, mas praticamente, pelo menos na parte inicial, é mais ou menos intuitivo a forma como nós vamos criar a nossa primeira folha de cálculo. Vamos começar por criar um livro em branco. Porquê livro? Porque é o nome que se dá ao ficheiro criado no Excel. Eu carrego e automaticamente aparece-me a minha primeira folha, que está numerada por folha 1. O Excel, portanto, a nossa folha de cálculo pode ser constituída só por uma folha ou por ter várias folhas associadas. Neste caso, só tem uma folha, mas podemos adicionar mais carregando aqui no botão mais, aparece-nos uma segunda folha. Quando a folha, digamos que está em evidência, portanto, está o branco e o verde aqui por cima carregado, é a folha que está ativa. Se eu carregar na folha 1, fica esta ativa. Eu posso mudar o nome da minha folha. Neste caso, ele tem folha 1, mas eu posso mudar simplesmente carregando com o botão direito do rato em cima e optar, escolher, mudar o nome. Neste caso, como nós vamos construir um orçamento familiar, eu vou-lhe dar o nome de orçamento. No fim de ter escrito, carregando na tecla do Enter, fica com o nome orçamento. A nossa folha de cálculo é constituída por linhas, por colunas. Portanto, estando selecionado cá em cima, quando a setinha está a apontar para baixo, é aquela coluna que está selecionada, ou então por linhas. Carregando em cima do número correspondente à linha, é essa linha que fica selecionada. Onde é que nós inserimos os dados? Nós inserimos os dados na célula que faz a interseção da linha com a coluna. Reparem que o quadrado está selecionado, corresponde à célula, cada caixinha destas chama-se célula, à interseção da coluna D com a linha 4. Portanto, é a célula D4. Vamos começar, então, por construirmos a nossa tabela. Nós podemos começar por escrever onde nós quisermos. É indiferente. Portanto, eu posso escolher qualquer uma destas células. E vou começar por dar um título à minha tabela. Este meu título, eu vou-lhe chamar Orçamento Familiar. Quando escrevo, carrego no Enter e, aparentemente, o texto que eu escrevi está fora desta célula. Ou seja, se eu quiser que ela ocupe unicamente, ou pelo menos que seja visível só na célula onde eu estou a escrever o título, eu alargo
a coluna quando aparece o cursor com estas duas setas. Portanto, faço este movimento. Neste caso, quero assim. E então, para construir o meu orçamento familiar, eu vou colocar aqui algumas rúbricas. E vou escrever exatamente aqui por baixo. Vou começar por escrever em baixo as várias rúbricas que eu vou utilizar. Claro que isto é meramente um exercício para nós aprendermos a trabalhar como Excel, portanto, todos estes valores que eu vou introduzir e estas rúbricas podem ser feitas e depois adaptadas de acordo com aquilo que se pretende. Eu vou começar por escrever, portanto, a primeira rúbrica, que é a alimentação, depois o automóvel, portanto, gastos com o automóvel, restauração, portanto, para quando se vai comer fora, casa, o vestuário, atenção, quando nós, por exemplo, eu acabei de escrever e dei um erro, portanto, eu escrevi vestuário, portanto, está erro, supostamente eu agora quero corrigir. Para corrigir, tenho que colocar novamente lá o cursor em cima e posso ir cá em cima, nesta barra, posso aqui emendar, ou então, se eu automaticamente carregar na tecla F2, ele fica em modo de edição, ou seja, eu posso na própria célula modificar, escrever, corrigir. E depois basta mudar de célula que ele automaticamente assume o modo de edição. Portanto, eu agora estou aqui a corrigir, estou a pôr em letra maiúscula estas rúbricas. Parem, estou a colocar o cursor e a corrigir. E vou continuar a pôr as minhas rúbricas para o meu orçamento familiar. Estou a pôr saúde, educação, por exemplo, viagens, entretenimento, por exemplo, no caso, estou a escrever, portanto, na célula errada. E é claro que podíamos colocar mais rúbricas. E aqui no final vou pôr o total. Na coluna E, vou acrescentar, vou aqui colocar à frente da alimentação, vou pôr, digamos, um valor que irá corresponder, digamos que, a uma percentagem do meu orçamento familiar, supostamente daquilo que eu iria gastar. Por exemplo, vou pôr aqui 45, supostamente 45% do meu orçamento familiar vai para a alimentação, o automóvel, por exemplo, 5%, o restaurante, a restauração 1%, depois aqui a casa 10%, a casa pode incluir, até poderíamos ter posto à porta, a água, a eletricidade, o gás, por exemplo aqui no vestuário também podemos pôr 3%, a saúde, por exemplo 10%, 5% para a educação, viagens 3%, entretenimento, por exemplo, 5%. Quando nós colocamos estes valores, agora vamos somar e vamos ver quanto é que isto dá. Para somar, o Excel tem uma opção que dá para colocar, para fazer somas automáticas. Como é que nós fazemos? No local onde nós queremos fazer essa soma, colocamos lá o cursor e vamos aqui a este botão
e escolhemos Soma. Reparem que automaticamente ele vai selecionar os valores todos que estão aqui. Se nós quiséssemos alterar esta opção, podíamos, escolhendo o que queríamos, somar. Neste caso, eu como quero tudo, deixo estar a seleção que ele fez e basta-me carregar no Enter. E digamos que ele colocou aqui 87. 87, digamos que é o total do valor que eu tenho para gastar, eu vou gastar 87. Este valor que aqui está é um número e cá em cima aparece as várias notações que nós podemos atribuir aos números. Aqui está geral, ou seja, se não tem um formato específico. Mas se eu quiser aplicar número, basta optar por escolher este formato e ele vai-me pôr um número. Se eu quiser optar por uma percentagem, reparem, ele ia-me pôr exatamente aqui este valor. Ia ficar este valor. Porquê? Porque ele ia multiplicar o valor que eu tinha colocado por 100. Então, se eu quiser, vou voltar atrás, já sabem que nós podemos voltar sempre atrás carregando na setinha que está cá em cima, voltar atrás, eu deixo estar o valor do número e agora vou aplicar aos restantes este formato. E vou aqui a opção e vou escolher número. O que é que ele fez? Ele colocou-me um número com 2 casas decimais. Se eu quiser retirar casas decimais, tenho esta opção aqui, onde vou diminuir o número de casas decimais e este botão ao lado acrescenta o número de casas decimais. Portanto, se eu carregar aqui, ele tira-me as casas decimais, se eu optar aqui, ele aumenta-me as casas decimais. Agora, se eu quiser então aplicar uma percentagem, ele faz-me isto. Lógico. Só que, para ele me colocar o valor de uma forma correta, ou seja, não 45.000, 4.500, digo, eu posso aqui acrescentar nestes valores que eu coloquei, eu posso pôr 0,45, 0,45. Não pode ser o ponto, porque o ponto é o separador de milhares. Aqui ponho 5. Aqui ponho 10, 10, 3, 10, 5, 3, 5 e dá-me aqui no total 0,96. É assim, eu devo ter alterado aqui alguns dos valores que aqui estavam 87. Se eu agora lhe aplicar a percentagem, ele já me dá um valor de 96%. E, ou seja, suponhamos que o meu ordenado eram 100%, eu no final ia ficar com 96%, ia gastar 96%. Então, o que é que me restava? Portanto, se eu colocar aqui uma tabela, novamente nesta célula, eu ponho aqui o montante total. Montante (100%), 100, e aqui vou pôr gastos. E os meus gastos são 96. Quanto é que eu poupo? Poupança. Como é que eu posso fazer?
vou fazer uma subtração. Então, eu aqui posso utilizar uma fórmula para fazer este cálculo. Que fórmula? Todas as fórmulas no Excel começam por o sinal de igual. E então, o que é que eu digo? Eu digo que quero fazer a subtração entre o 100, que é o total que eu tenho. Aparece aqui D18, porque D18 é o nome da célula que faz a interseção da coluna com a linha, que é D18. Portanto, eu já vou explicar porque é que acontece, porque é que é melhor aparecer aqui a célula D18 do que o valor 100. E então, o sinal de subtração e aquilo que eu gastei, 96. E então, eu vou fazer uma poupança de 4%. Agora, reparem, se eu retirar estes valores, alterar estes valores, por exemplo, suponhamos que num mês, eu em vez de 45% com a alimentação, vou gastar 55%. Reparem que o valor total da soma já está a mudar. Ou seja, eu aqui ia gastar mais que aquilo que tinha. Por exemplo, suponhamos em viagens, eu não ia gastar nada, eu ia pôr 0. No entretenimento, também nesse mês, também não fui ao cinema e pus 0. E aqui na restauração também não fui comer fora e pus 0. E então, neste caso, ele atualizou-me aqui o valor para 88%. Então, por baixo dos gastos, eu aqui já vou pôr 88. Dou Enter e automaticamente ele faz-me os cálculos. Ou seja, como ele na fórmula que aqui aparece a célula que está D18 menos a E18, ele automaticamente faz os cálculos de acordo com o valor que lá está inserido naquela célula. Agora, vamos colocar o título como deve ser no nosso orçamento familiar. Está lá, o título está aqui de lado, orçamento familiar, e eu quero fazer esta tabela bonitinha, e então vou começar por ligar estas duas células, ou seja, vou selecionar esta e esta, carregando com o botão direito com o botão esquerdo do rato, selecionar as duas células. Reparem que a primeira célula que nós carregamos nunca fica marcada, ou seja, não está a cinza, está a branco. Mas ela está selecionada, porque por defeito ele faz sempre isso. A primeira célula que nós selecionamos parece que não está selecionada, mas está, é por ser a primeira. E então aqui neste botão vou fazer assim, unir e centrar. Já uni e centrei e já tenho o meu título colocado. Posso colocar a negrito, posso aumentar o tamanho e até posso colocar com um sombreado ao meu gosto. Por exemplo, vou aqui buscar um verde. Agora, nesta minha tabela também posso aplicar, por exemplo, uma formatação, que já por defeito ele já tem aqui, nos estilos de célula, algumas formatações aplicadas. E então nós podemos utilizar estes formatos que estão aqui. Eu, como utilizei um título há pouco verde, vou fazer a minha tabela também, vou pintá-la de verde. Pronto, vou fazer isto. Agora, se eu quiser colocar linhas, posso selecionar e onde é que eu vou buscar as linhas? Neste símbolo que aqui está, que é dos limites, eu posso aplicar os limites que ele já tem aqui por defeito, por exemplo, todos os limites ou todos os limites exteriores. Podemos experimentar e colocar desta forma e, por exemplo, eu agora seleciono este e já posso fazer com uns limites exteriores mais espessos. Posso também pôr em negrito para sobressair e depois até posso pôr aqui
com uma outra cor. Por exemplo, posso pôr com este verde escuro e depois escolher aqui a cor branca, para se notar. Posso também fazer aqui uma pequena tabela, também. Vou mudar, por exemplo, o tipo de letra. Reparem que aqui saiu, vou alargar um bocadinho. Posso também escolher um estilo de célula diferente, por exemplo, posso escolher aqui esta, e ela já fica com este aspecto, mas claro que isto pode ser tudo modificado. Já tenho, digamos, a minha tabela do meu orçamento familiar feito, e eu agora vou fazer um gráfico. Vou fazer um gráfico circular, em que vão aparecer todas estas rúbricas. Como é que eu faço? Vou começar por selecionar os elementos que eu quero que façam parte do meu gráfico. Neste caso, eu seleciono desde a alimentação para baixo até o entretenimento e o valor gasto em entretenimento. E vou inserir o meu gráfico. Reparem, quando eu carrego no menu inserir, aparece-me uma série de gráficos, não é? E o gráfico que eu quero é um gráfico circular e eu vou escolher um gráfico circular 3D. Reparem, eu até antes de optar por escolher o gráfico, ele dá-me logo uma aparência em baixo do gráfico que eu vou obter. Se eu pretender antes um gráfico 2D, também posso optar por este ou o gráfico 3D como está aqui. Pronto. Vou buscar o gráfico circular 3D e tenho aqui o meu primeiro gráfico. Este primeiro gráfico, eu depois, aparecem-me várias opções que eu posso escolher. Se não gostar, ou se aparentemente quiser optar por outro gráfico, eu posso sempre ir buscar o gráfico que eu achar que fica melhor. Eu vou optar por este, vou colocar, reparem, eu quando carrego no título do gráfico, que ele não tem título, e eu ao selecionar título do gráfico, eu posso lhe mudar e escrever aquilo que eu pretendo. Eu vou escrever orçamento familiar. E aqui tenho o meu gráfico. Mesmo que eu tenha optado por um estilo de gráfico e queira escolher outro, posso ir sempre buscá-lo. Desde que o gráfico esteja selecionado, eu posso sempre modificar. Inclusivamente, todas estas opções, todas as cores que estão, podem ser sempre todas modificadas. Por exemplo, aqui neste caso, estas rúbricas estão todas umas em cima das outras que não se vêem. Nós podemos sempre colocá-las e modificá-las. Por exemplo, parem aqui, já aparece de outra forma. Vê-se um bocadinho mal. Posso sempre colocar e modificar tudo isto. Mudar o tipo de letra. Posso sempre formatar a etiqueta, pôr de outra maneira. Por exemplo, aqui em valores, colocar o valor que não tem. Está em percentagem. Posso mostrar ou não as linhas de cotas. É assim, nós ou carregarmos ou selecionarmos uma opção e carregar com o botão direito do rato, temos sempre o menu auxiliar que nos dá a hipótese de formatarmos aquilo que nós quisermos e modificarmos. Podemos inclusivamente mudar o estilo do gráfico. Podemos aumentar também, fazer esta opção e ainda continua aqui a ver-se um bocadinho mal. Aqui já está, melhor. Aqui este está branco. Provavelmente eu vou aqui à base, vou pôr a vermelho. Já se vê um pouco melhor, posso organizar, puxar
para aqui e já se vê um pouco melhor. Agora, se eu quiser, portanto, isto aqui é um gráfico circular. Como veem, podemos formatá-lo, podemos modificá-lo e só vos queria dizer mais uma situação relativamente ao gráfico. Reparem, os valores são estes que aqui estão, mas se nós os modificarmos, automaticamente o nosso gráfico também vai ser alterado. Por exemplo, eu aqui na casa, se eu disser que eu vou gastar 13%, reparem aqui está 10%, no nosso gráfico, aqui na casa está aqui 11%, deixem-me ver aqui, está aqui alguma alteração, vou pôr aqui 13%, e ele está-me aqui a incrementar um valor. Porquê? Reparem, eu seleciono, se eu ir fazer o nosso gráfico para 100%, ele está a modificar aqui os valores. Reparem aqui na alimentação, está a pôr 60%, porque ele, em vez de estar a fazer isto para 91%, ele está a desenhar o nosso gráfico por 100%, então está a aumentar aqui o valor das rúbricas. Para isso, para isto não acontecer, vamos fazer um gráfico de colunas. Eu vou fechar, nós podemos fechar sempre estes menus que abrimos aqui ao lado, e eu vou fazer um outro gráfico, ou seja, o que é que vou fazer? Vou selecionar tudo o que aqui está. Reparem que eu há pouco só selecionei da alimentação até um entretenimento, e eu agora vou selecionar tudo para ver o que é que vai acontecer. E vou aqui ao inserir e vou desenhar, vou construir um gráfico de colunas ou de barras. Posso ir buscar um de colunas, mas também posso ir buscar um de barras. E temos aqui várias opções. Há deles que são melhores, ou pelo menos dão indicação de melhores uns do que outros. Neste caso eu vou buscar este gráfico barras 3D, seleciono e vou puxar o meu gráfico aqui para baixo. O que é que aconteceu aqui? Primeiro, há aqui uma situação que não está bem, ou seja, ele foi-me colocar na rúbrica orçamento familiar. Ora, o orçamento familiar é o nosso título, portanto, este orçamento familiar não faz parte. Então, o que é que eu faço? Vou aqui, vou alterar, tenho que ir alterar os dados. Aqui na seleção de dados carrego e vou dizer que não quero aqui o orçamento familiar, desligo, faço OK. E reparem que ele já me atualizou, como deve ser, o gráfico. Vou aumentar um pouco e vou, por exemplo, escolher este, que está mais visível. E agora vamos ver se as rúbricas correspondem realmente àquilo que eu tenho aqui. E, sim senhora, ele já fez o gráfico exatamente com os valores que eu tenho aqui na minha tabela. Se eu, por exemplo, aumentar aqui o entretenimento, que eu aqui tenho a 0, se eu colocar 1%, ele já me aumentou aqui. As viagens, também se eu aumentar para 1, ele também aumenta-me aqui para 1. E assim sucessivamente, portanto, ele aqui está-me a atualizar o gráfico exatamente com os valores que eu tenho aqui. Aqui, como era um gráfico circular, por norma para 100%, como o total não dava 100%, ele ajustou os valores para, digamos que o nosso queijo, o nosso gráfico, dar os 100%. Podemos atualizar, então, colocar o nosso título, modificar, e vamos escrever orçamento familiar. E pronto, temos o nosso exercício feito.